A síndrome do intestino curto é uma doença rara, caracterizada pela má absorção dos alimentos, dor abdominal, perda de peso e diarreias, entre muitas outras manifestações. Aparece por diferentes motivos e em todas as idades, e pode levar a vários e prolongados internamentos, muitas cirurgias e à necessidade de apoio parentérico. Como o próprio nome indica, o problema está relacionado com a redução do tamanho do intestino, o que provoca severas deficiências nutricionais e causa problemas na qualidade de vida de quem vive com a patologia. Vamos conhecer esta realidade na primeira pessoa e saber como é o dia-a-dia do João, que tem 22 anos de idade e que vive com a síndrome do intestino curto desde os 11 anos. Começou tudo quando eu tinha 10 anos e lembro-me de sentir uma pontada muito forte no estômago e desde aí não pensei em nada que fosse muito grave nem nada, mas comecei a andar sempre encaracolado com uma forte dor abdominal. Fui às urgências fui às urgências 2 vezes e disseram-me que tinha uma gastroenterite. Bebia água, comia e nada ficava dentro do meu estômago, até que chegou ao ponto que o meu corpo não aguentou mais. Descobriu-se que tinha um volvo intestinal e desde aí foi feita uma operação de urgência para retirar o intestino, sempre tentando manter a maior porção intestinal possível, mas depois acabava por ter de ir fazer novas cirurgias para eliminar o foco de infecção. Eu sou dependente da nutrição parentérica. Por mais que eu coma, por mais água que eu beba, não consigo absorver os nutrientes nem os sais minerais necessários a uma vida normal. Por isso, durante a noite, eu recebo um aporte calórico e nutricional pelo um catéter venoso central que eu tenho. E lá está, de facto é mais essa a minha limitação, que começou por ser um pouco difícil de explicar a muita gente, principalmente amigos, quando eu, por exemplo, tinha que sair de algum evento e muitas vezes era um pouco olhado de parte e incompreendido, porque lá está, as pessoas não percebiam bem o que é que se passava e então eu acho que adotei uma estratégia que era viver como se fosse uma pessoa normal. Mas depois, quando chego a casa, sou encarado com a realidade. No passado custou mais do que hoje em dia custa. Foi um processo longo, demorado, sim. A primeira procura foi na internet. Encontramos um jovem também na altura, um jovem brasileiro, que estava nos Estados Unidos a fazer um transplante multivisceral. E na altura ele tinha um blog e entrei em contacto com ele e ele, portanto, ia respondendo, ou ia perguntando, ele ia respondendo e fomos percebendo que se calhar havia aí caminho para fazer. E procurámos pessoas que soubessem, que já tivessem passado pelo menos pela situação. As respostas iam sendo a conta-gotas, devagarinho, devagarinho. A situação nem sempre foi simples e de resolução imediata, como percebemos. Para o João e para a sua família, houve períodos de desânimo que abalaram a sua vida e que, por vezes, colocaram em causa o futuro e as coisas simples do dia-a-dia e que tiveram impacto menos bom em várias situações. O processo começa sempre por uma conversa quando estes doentes e estas famílias chegam às nossas unidades sobre aquilo que é a nossa esperança para o futuro. E é sempre um choque para estas famílias, isto é o acabar de um sonho de uma criança saudável. E depois as famílias adaptam-se e são felizes com estas crianças porque elas também dão muito e adaptam-se realmente a uma nova realidade igualmente feliz. Mas nós temos de facto aqui algumas dificuldades do ponto de vista de gestão de alimentação, de nutrição parentérica e entérica. Porquê? Nós começamos por não ter implementado a codificação da doença e, portanto, quando nós damos alta a estes doentes, não há um código de insuficiência intestinal ou de síndrome de intestino curto e, portanto, não há um financiamento específico para esta patologia. E não havendo uma codificação, estamos muito longe de ter aquilo que nós desejaríamos, que era um regime especial de comparticipação. Com exceção da nutrição parentérica e de alguns fármacos que não existem na farmácia de ambulatório, estas famílias têm que pagar todos os cuidados a estas crianças. Nomeadamente, o nosso grande problema é a alimentação entérica, porque estamos a falar de alimentações específicas que podem ter custos entre 10 a 20 euros por dia. Portanto, ao fim do mês estamos a falar de 300, 600 euros. É um custo dificilmente comportável para a maior parte das famílias portuguesas. Durante muito tempo, em determinadas áreas do país, houve um desinvestimento no síndrome de intestino curto. E isso levou a que, neste momento, há determinadas zonas do país que foram abertos precedentes
e a ARS Norte, como participa, os suplementos, e há outros que não. E isto é inaceitável, não é? Não pode haver dois termos no mesmo país. Ao termos equipas fantásticas que colocam estas famílias em domicílio, poupando 15.000 euros cada família por mês ao Estado, por estar em casa, mas depois ninguém se lembrou que não há apoio, zero. Para ter uma noção, o cuidador informal recebe zero. Ou seja, uma família que poupa 15.000 euros por mês ao Estado, isto é justo? Não. Aliás, é desumano. Está aqui em causa o prognóstico destes doentes depende em grande parte da quantidade de nutrição parentérica que eles fazem. Portanto, se nós conseguirmos, através de uma alimentação entérica específica, orientada para este tipo de patologia, reduzir a quantidade ou os dias de nutrição parentérica que estes doentes fazem, estamos a melhorar claramente o prognóstico destes doentes. Não se trata de não ter, nós temos é que lhe dar ferramentas para trabalhar. E depois perceberem que, se o fizerem, o investimento paga-se ele próprio num instantinho. É tão simples quanto isto, não é preciso ser médico nem gestor. É simples. Neste momento, estes pacientes gastam um balúrdio ao Estado, mas porque não estão a ser bem geridos. Nos momentos mais difíceis, entender o que temos pela frente é essencial. E a importância dos profissionais de saúde no apoio à pessoa com síndrome do intestino curto é essencial. Quando o problema se coloca, no início, na idade pediátrica, há que saber fazer a passagem para a idade adulta. E será que os profissionais de saúde estão preparados para esta mudança? Que papel tem o enfermeiro no apoio às pessoas com doença e às famílias? A decisão de assumir o tratamento em casa, como é tomado? Quem ganha com esta decisão e porquê? Que complicações podem acontecer? Como vai ser o processo de alimentação parentérica? Todas estas questões fazem parte das dúvidas das pessoas com síndrome do intestino curto e todas elas são importantes de serem respondidas. As grandes dificuldades de hoje é o acompanhamento dos adultos. Os adultos não têm maneira, não têm equipa, não têm serviço que os acompanhe de maneira nenhuma. O João saiu da Estefânia no fim de 2019 e até hoje praticamente ele tem estado sozinho. Quando houve a transição do hospital de crianças para o hospital de adultos, tudo mudou. No hospital na Estefânia, toda a gente me conhecia, sempre que eu tinha algum problema era encaminhado para a urgência, era tratado o problema de imediato. Agora, em adulto já é um bocadinho diferente e principalmente com a minha situação, muitos deles não sabem como lidar com a minha síndrome. Pronto, acaba por ser um bocado mais complicado e muitas vezes acabo por ficar mais desprotegido. O que acontece quando se chega a adulto foi um dos grandes motivos que nos levou a fazer a associação, porque percebemos que havia uma grande lacuna, além de não existirem equipas, e depois lá está, a falta de formação, sensibilização também. Portanto, facilmente um paciente destes morre se não tiver os devidos cuidados, não é? E, portanto, aquilo que está a acontecer neste momento é estar-se a trabalhar numa fase e com um protocolo de transição, mas, ao mesmo tempo, mais uma vez, a sobrecarregar a pediatria, porque enquanto não estiverem tornadas as devidas condições, os médicos pediatras têm que continuar a dar o seu apoio. A verdade é que a parte mais desafiante é mesmo lidar com a família em si. Não são tantas crianças, as crianças são crianças, não é? Mas gerir esta família por completo, perceber que são todos muito parecidos, mas também são todos muito diferentes. As necessidades e as dificuldades são muito parecidas, mas depois cada um é um caso único. Independentemente de tudo o que possamos falar, a verdade é que há um projeto para esta criança que vai nascer. Esta criança nasce de uma determinada forma e de repente não é a criança que se pensou que ia nascer, não é? Essa parte inicial é uma parte que para a enfermagem é sempre aquela mais... é a emergente do momento, não é? E depois é a gestão de tudo o que vem a seguir. Há múltiplos internamentos na maior parte dos casos, há consequências do facto de ter um intestino que não tem o tamanho adequado e que não tem as condições adequadas em funcionamento e tudo isso nós não podemos prever. Porque quando nos perguntam, mas acha que vai acontecer? Nós não podemos dizer que vai acontecer nem que não vai acontecer, porque lá está, cada caso é um caso. E essa gestão de expectativas e até de alguns receios é a parte mais difícil. Acima de tudo com verdade, com franqueza, com honestidade,
porque estarmos a dizer coisas que só vêm nos livros ou estarmos a falar apenas de deixe estar, nunca vai acontecer, as coisas vão correr sempre bem, é estar a dourar uma pílula que muito provavelmente não vai ser assim. Eu acho que dentro dos problemas, as limitações que tivemos e temos ainda, eu acho que houve uma boa evolução. Ele depois é muito determinado, não é? Ele, quando põe uma coisa na cabeça, vai até ao fim, pronto, para o mal e para o bem. E isso tem-nos levado, a ele e a nós, a ir conseguindo muitas coisas. E a cirurgia que mais alterou o meu estilo de vida e a minha liberdade foi feita em Paris. Fiz uma cirurgia chamada anastomose, que ligou as duas pontas terminais do intestino para fazer a ligação e para eu ter uma vida minimamente normal sem os sacos de colostomia. Possibilitou que eu passasse a comer de tudo também, em quantidades moderadas, mas sem qualquer restrições. E só isso já ajudou muito, porque foi desde aí que depois deu asas a todo o resto. A falência intestinal é, sem dúvida, um problema que não é de fácil resolução, mas que hoje em dia já pode ser ultrapassada. As dúvidas sobre o que fazer em cada situação são muitas, e para quem não tiver certezas sobre os caminhos a seguir, há sempre a possibilidade de recorrer à Associação Nacional do Síndrome do Intestino Curto. A Anabela Gonçalves é a presidente e pode ajudar quem precisa a entender esta realidade e os caminhos a seguir. A associação está como ao país, não é? Como ao país, como ao mundo. Fomos um bocadinho, passa a expressão, loucos. Surgiu a oportunidade e em plena pandemia fizemos a associação. Eu costumo dizer que fomos um bocadinho obrigados a fazê-la. Portanto, nós sabíamos o quão difícil iria ser e infelizmente tentámos, junto de outras associações que lidam com patologias intestinais, abarcassem aquela que eu considero que é o último patamar, é a consequência mais grave de outras patologias, não é? E infelizmente não conseguimos e sabíamos que a nível nacional os médicos precisavam de nós também, porque não conseguimos fazer nada sozinhos e, para além disso, além de termos que sensibilizar toda uma sociedade, precisávamos essencialmente de unir esforços. É um bocadinho inaceitável nos dias de hoje não sabermos quantos pacientes têm síndrome de intestino curto com toda a tecnologia que dispomos. O que é que falha aqui, não é? É estranho, porque é que não sabemos quantos são, onde estão, e esse é um dos papéis também da associação. Viver com síndrome do intestino curto não é fácil. As alterações do ritmo intestinal e de absorção intestinal, motivadas por diferentes cirurgias e outros problemas, são problemas reais que vão desgastar o organismo e que teremos de aprender a gerir com o apoio clínico e de enfermagem. Para o João, conhecer a realidade que tem pela frente é essencial, porque o futuro ainda tem muito para lhe dar. Houve ali um clique que eu disse para mim mesmo: se ninguém faz por mim, eu vou fazer por mim mesmo. E foi aí que eu comecei a tentar coisas novas, comecei a tentar fazer artes marciais, fazer exercício, ter um estilo de vida mais saudável e de facto as coisas foram melhorando pouco a pouco. Eu acho que a patologia tem que ser reconhecida, tem que ser codificada, o financiamento tem que ser específico para estes doentes, tem que haver um sistema de comparticipação específico para estes doentes, mas tem que haver mais coisas, porque a qualidade de vida destas famílias tem que ser melhorada. Estes doentes vão para casa com uma grande complexidade de cuidados, que veem a sua vida muito prejudicada do ponto de vista de família, das outras crianças que estão lá em casa e, muito importante, do ponto de vista profissional, que vem agravar as suas necessidades financeiras. E, portanto, é preciso apoiar estas famílias do ponto de vista financeiro, é preciso apoiar estas famílias do ponto de vista de saúde mental e é preciso uma coisa muito importante, que é dar-lhes o direito ao descanso. Ninguém tem que ser enfermeiro 24 horas por dia, de 7 dias por semana. E, portanto, tem que haver cuidados do ambulatório que permita, normalmente, à mãe, quanto mais não seja, sair com outro filho. Coisa boa era o mínimo de dias de parentérica, eu já não vou dizer em deixar de turno, não é? Mas o mínimo possível, dar-lhe mais horas livres, não é? E ter uma vida mais independente, mais fácil. É vincit qui vincit, em latim. É ele que se conquista a ele mesmo.
E esta frase diz-me bastante a mim, porque antes de querer impressionar alguém, sejam raparigas, sejam amigos, seja quem for, quero cada vez mais e estou a aprender e cada vez mais gosto de passar tempo comigo mesmo, conhecer-me a mim mesmo. Fico impressionado com o poder da nossa mente às vezes, porque se conseguirmos meter e focar-nos numa coisa até ao fim, podemos fazer qualquer coisa.